Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. Aqui você encontra informações sobre educação, mercado de trabalho. O nosso objetivo é te ajudar quanto à carreira que você pretende seguir e de que forma lidar com as diversas situações que podem interferir no seu desenvolvimento profissional. E uma delas diz respeito à saúde. Você já parou para analisar as suas atitudes dentro do ambiente de trabalho? Você costuma repetir uma mesma ação várias vezes? Então continue ligado, porque nós vamos falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, uma doença que pode comprometer seriamente as atividades no seu trabalho. E você, está procurando trabalho? Nós vamos mostrar ainda as vagas de emprego na nossa região. E tem também o concurso que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Então vamos ao assunto de hoje. Classificado como uma desordem causada pela ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é um mal que afeta 2% da população. Mas você sabe como o TOC pode interferir no seu trabalho, na sua vida? Como reconhecer o problema em uma pessoa? De que forma lidar com essa situação? Os alunos do Colégio Moura Lacerda estão aqui para nos ajudar a fazer o programa de hoje. E as nossas entrevistadas são as psicólogas Mirna Coelho Matos e Fabiana Guerrelhas. Olha, é um prazer estar podendo falar com vocês, sabendo que é um problema realmente que acomete muitas pessoas. Eu acho que os números identificados, 2%, mas com certeza pode ter muito mais gente, inclusive, que está confundindo, né? E não está sabendo exatamente o que é, né? E ajudar vocês até a identificarem outras pessoas que podem estar também passando por essa doença, por esse transtorno, né? Então, vamos lá. O que na verdade é o TOC, além de ser, como o próprio nome diz, né, um transtorno obsessivo, repetitivo? O que é, na verdade, Fabiana? O TOC é como você mesma disse, é uma doença que é caracterizada por duas questões importantes. Existe uma invasão de pensamentos obsessivos, que são ideias recorrentes, desagradáveis, geralmente de cunho moral, incerto, duvidoso. E esses pensamentos são seguidos por rituais, por manias, por ações repetitivas que têm a intenção de neutralizar esses pensamentos. Então, na verdade, o TOC não é só a ação. A gente sabe muito, né? Ouve muito falar, as pessoas, um dos exemplos, lava muito as mãos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, na verdade, Mirna, não é que é simplesmente o ato, mas tem um pensamento anterior. Exatamente. O ato, ele acaba, é a parte pública, né? A parte que todas as pessoas observam. Mas antes desse ato, existe todo um sofrimento que a pessoa está passando em função desses pensamentos que a Fabiana falou. São pensamentos, são ideias invasivas, como se a sua mente fosse tomada por uma série de pensamentos, cenas, imagens desagradáveis, que geram desconforto, que geram às vezes medo, geram ansiedade. E a pessoa tenta controlar isso, mas ela não consegue, porque são pensamentos involuntários. Uma pessoa que não tem TOC, ela, às vezes vem um pensamento desagradável, ela distrai, ela pensa em outra coisa, ela consegue ter um certo controle. A pessoa com TOC não. Como uma música que fica na sua cabeça, que você não quer, e ela fica tocando ali, né? E como são geradores de ansiedade, então a pessoa encontra esse mecanismo, né, de anular ou de diminuir, né, essa ansiedade através dos rituais. Embora, muitas vezes, a pessoa possa apresentar o TOC tendo apenas os pensamentos, as obsessões, ou apresentar o TOC tendo apenas as compulsões, esses comportamentos que nós observamos, né? Que são os comportamentos, observados, como lavar as mãos compulsivamente, checagem, né? Mas essa coisa de lavar as mãos não significa a pessoa entrou em casa, lavou as mãos, daí a pouco. Não é isso. TOC é quando lava muito tempo as mãos, é isso? Eu acho que um dado importante para se definir como um transtorno médico que envolve um tratamento complexo, é a frequência da ocorrência do sintoma, né? Então, chegar em casa e lavar as mãos, isso é um hábito natural. Inclusive, atualmente, nessa época do ano, sugere-se que a gente lave muito bem as mãos por conta de
contaminação por vírus, etc. Então, o critério principal para se identificar se é uma questão cultural, normal ou da época é a frequência e a intensidade do sofrimento. Uma pessoa que tem toque lava as mãos por horas, tem dermatites por conta desse hábito. E a pessoa percebe isso? Ela se percebe fazendo esse tipo de coisa e se incomoda ou é os outros que percebem? Sim, ela percebe, ela tem noção de que esse comportamento ele é exagerado, tanto que às vezes ela procura esconder, porque as outras pessoas podem ter uma imagem ruim dela por conta disso, então o toque, as pessoas que têm esses comportamentos, elas procuram fazer isso o máximo possível de forma que ninguém veja, mas muitas vezes não tem como, esse comportamento acaba aparecendo, mas ela tem noção de tanto que os pensamentos são exagerados e irracionais, quanto as compulsões também. A questão é que ela não consegue ter controle sobre isso sozinha. Porque às vezes o pensamento não tem relação direta com a atitude. Então, por exemplo, às vezes lavar as mãos tem uma relação, né, de se limpar e tirar a contaminação. Mas às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, diante de uma palavra que é dita. O Roberto Carlos, ele contou que ele admitiu ter toque, contou isso para todas as pessoas e ele deu um exemplo que eu achei interessante. Então ele falava que tinha algumas palavras que ele pensava assim, que se essas palavras fossem ditas, uma coisa muito ruim poderia acontecer. Que coisa ruim é essa, eu não sei, ele não revelou. Então, quando essa palavra era falada, ele cuspia. Então, no sentido de eliminar essa palavra, né? Só que às vezes as pessoas falavam isso diante dele. Então ele cuspir na frente das pessoas. E aí ele conta uma situação que ele estava numa reunião, a pessoa falou a palavra e ele cuspiu uma vez. Aí a pessoa no discurso falou de novo. Aí ele teve que cuspir 2. Aí ela falou pela terceira, ele cuspiu 3. Aí ele falou, para de falar, vou desidratar desse jeito, né? E aí ele teve que pedir para a pessoa parar. Qual é a relação que existe entre uma palavra e cuspir? Nenhuma. Foi algo que ele acabou desenvolvendo. Exatamente, é uma relação supersticiosa. O toque não é uma superstição, mas é como se criasse uma relação supersticiosa. Qual é a relação entre eu bater na madeira e uma coisa ruim não acontecer? Nenhuma, né? Mas a pessoa ela vai criando essas relações. Ok. Tá, o papo tá ficando interessante, mas a gente vai continuar daqui a pouquinho no próximo bloco. Profissão Sucesso está de volta e você quer uma dica especial para fazer a sua faculdade? Que tal conhecer o tradicional Centro Universitário Moura Lacerda? Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos. Quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando sobre a questão do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Na vida, no ambiente de trabalho, na escola. E eu quero saber agora da nossa plateia, alunos, né, do Colégio Moura Lacerda, de Ribeirão Preto. Alguém tem alguma pergunta para fazer para nossas entrevistadas psicólogas? Tem? Como é que é teu nome? Isabela. Diga, Isa. Eu gostaria de saber como a gente pode identificar um aluno que eu gostaria de fazer pedagogia, então um aluno pequeno que tenha toque. Que legal. Você já escolheu sua profissão, então? Já. Já escolheu. Desde pequenininha. Que bom, aí, olha, vai ser uma boa pedagoga, então. E aí, como é que pode acontecer? Tá atenta para uma coisa muito importante, né? Porque a criança, ela é cheia de rituais. Então, as brincadeiras são ritualizadas, as crianças têm várias manias. E uma
característica comum do toque é a simetria. Então, você faz as coisas mais ou menos na mesma ordem. Se você toca num lugar, você tem que tocar no outro. Você não pode pisar em linhas. E isso, naturalmente, faz parte da vida da criança. Só que a criança que tem toque, ela não vai fazer isso como uma brincadeira. Ela vai ser obrigada a fazer determinados rituais que vão atrapalhar a rotina. A criança geralmente vai ter muito medo se não fizer o ritual. Então, imagina se na cabeça dela, se ela pisar na linha, a mãe dela vai morrer, né? Então, ela tem que ficar pulando de um lado do outro, de uma calçada quadriculada, por exemplo, para evitar que algo ruim aconteça. E quem tem um transtorno desse nível também vai ter problemas em outras áreas, né? Ela vai ter prejudicada a concentração, então ela vai ter problemas no desempenho escolar, ela vai ter dificuldade no relacionamento com os outros alunos, vai ter dificuldade no relacionamento com os professores. Né? Mas até onde aí a gente pode separar o que é o toque e o que é uma superstição, por exemplo? Quem é que quando criança, não lembra, né, não podia andar para trás porque era alguma coisa, né, que a mãe, aconteceu uma coisa com a mãe, né? Todo mundo que foi criança, né, lembra disso. O que é a superstição e o toque? A superstição, ela acontece pontualmente e às vezes, né? O toque, como a Fabiana colocou, ele se caracteriza por um transtorno que tem intensidade, ele acontece de uma forma muito forte, ele tem frequência, ele acontece muitas vezes a ponto de causar prejuízo para uma pessoa, né? Então, por exemplo, a criança, ela é um exemplo. Ela é cuidadosa com a higiene, mas imagina que ela fique 1 hora passando o fio dental. Isso não é higiene, né? Então, isso já é uma característica que pode ser que ela esteja apresentando. Ou um banho, por exemplo. Vai tomar banho, tem que sempre lavar a parte tal, tem uma ordem, uma regra. Se não fizer daquele jeito, não tá certo. É sempre algo exagerado e as pessoas percebem facilmente que aquilo não é uma coisa cotidiana, né? Ela percebe, quem está à volta percebe também. Então, essa pergunta é importante porque senão as pessoas vão falar, então eu também tenho. Né? Porque todos nós temos alguns pensamentos que a gente gostaria de anular, né? Em algum momento da nossa vida, isso é normal, ou alguma mania, né? Ou algum jeito, ou sou de checar 2 vezes o gás, se eu desliguei mesmo ou não, quando eu saio de viagem, mas isso não é toque. Agora, as pessoas ficarem interminavelmente, é toque. O problema é que o toque nunca começa, você, por exemplo, nunca começa checando por 1 hora, você vai começar checando algumas vezes. E vai aumentando. E vai aumentando com o tempo. Então, a gente sempre tem que cuidar com as nossas manias também, para elas não virarem algo, não extrapolarem para algo mais anormal. Não tem, por exemplo, você falou de fechar a porta, desligar o ferro, deixar a janela aberta, não é? Todos nós já voltamos em casa alguma vez para ver. E aí, uma coisa no meu caso, pessoal, que eu procuro fazer, estou agora trancando a porta, tá bom, Silvana? Estou agora fechando a janela, colocando o pensamento naquilo ali, porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa já pensando na próxima. Não é? E a gente acaba não se ligando se a gente fez ou não. Isso é uma saída? Acho que pode ser uma técnica para a gente realmente se controlar e ver o que a gente está fazendo, até para não ter retrabalho, não ter que refazer? Então, você está falando de um ato que é funcional, ele colabora, ele contribui para a sua vida andar melhor. O toque, ele faz o inverso, ele emperra a pessoa nas atividades cotidianas. No trabalho, você chegou a comentar com relação às pessoas que corrigem o mesmo trabalho muitas vezes. Essa pessoa, para os demais, pode passar que é insegura. E a pessoa pode se perceber, eu sou insegura, por isso que eu tenho que ficar revisando várias vezes, né? Até que ponto que a pessoa, é normal a pessoa reler e é uma insegurança, é normal, é insegurança e é toque? Eu acho que tem uma regrinha básica que envolve a intensidade, a frequência e o prejuízo, né? Então, para determinadas áreas, é importante você ser inseguro e conferir o seu trabalho várias vezes. Para outras, isso não é necessário. E aí você vai ter que contar com a avaliação das pessoas que estão trabalhando com você, você vai contar com o bom senso, com a cultura.
que você está onde você está inserido. Então, tem vários elementos que ajudam a pessoa a entender... E ficar mais segura. E ficar mais segura. Tá bom. O tempo tá voando aqui, né, gente? Olha, mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Profissão Sucesso está de volta e hoje nós estamos falando sobre a questão do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos saber da plateia? Alguém tem mais uma pergunta? Teu nome? Meu nome é Mariana e eu gostaria de saber a diferença do tique para o TOC. O tique e o TOC, é mais ou menos o tique é a mania, né? E aí? Isso, o tique, ele é um impulso de você fazer um movimento, um determinado movimento. Que é involuntário. Né? Que é involuntário. Não é acompanhado de pensamentos obsessivos, né? E é só o impulso de fazer aquele movimento involuntário. Tá. O Wellington Cruz de Araraquara pergunta o seguinte: durante os processos seletivos de emprego, é importante o recrutador perguntar se o candidato tem algumas manias para evitar problemas futuros? E aí, Fabiana? É importante ele saber de todo o repertório de comportamento da pessoa. Então, se isso é algo que gera impacto na vida do funcionário, é uma pergunta bastante interessante. Tá. Chegou a pergunta da Lucilene Santana, de Ribeirão. Conheço uma pessoa que costumava se atrasar no trabalho. A empresa investigou o problema e constatou que ela ia no estacionamento checar inúmeras vezes se tinha fechado a porta do carro. Acabou sendo afastada para procurar tratamento. A empresa agiu corretamente, Mirna? Sim, a empresa ela deve investir no funcionário, né? Porque o TOC ele tem tratamento, a pessoa com tratamento adequado de psicoterapia, tratamento medicamentoso, ela tem como superar o problema. Mais alguma pergunta? Você? Meu nome é Júlia, eu queria saber se tem, se prejudica em qual parte nos estudos? Prejudica nos estudos. Como é que prejudica nos estudos? Em qual parte, no caso? Então, principalmente na concentração, né? Porque a pessoa se envolve muito, tanto com os pensamentos intrusivos, involuntários, que invadem a cabeça, quanto na realização dos rituais, na verificação, na checagem. Uma pergunta que chegou da Ana Ferreira Borges, de Marília. Em relação a outros distúrbios psiquiátricos, com o que o TOC não pode ser confundido? O TOC ele não pode ser confundido. O TOC, ele precisa entender o que é o TOC. A partir do momento que você entende o transtorno, você não confunde ele mais com outros. O tique é como alguns transtornos fazem parte do espectro do transtorno obsessivo compulsivo por dividir características. Por exemplo, o impulso do movimento, como no tique, né, pode ser confundido com o TOC, mas não deve. Né? Mas quem tem tique não necessariamente vai se transformar isso em TOC. Não. E quem tem muitas manias também não necessariamente tem TOC. É uma pessoa muito ansiosa, muito insegura, não necessariamente tem TOC. Para que a pessoa tenha o diagnóstico de TOC, ela tem que preencher uma série de critérios. E tem que falar com o especialista. Exatamente. Né, gente? Tem que falar com o especialista. Alguém tem pergunta? Seu nome? Meu nome é Letícia. Eu queria saber qual que é a reação da pessoa quando ela sabe que ela tem o TOC. Então, vocês que tiveram aí pacientes com TOC, como é que funciona isso? Quando fala com as pessoas já procuram achando que estão estranhas, né? A pessoa já reconhece os sintomas. Hoje TOC é muito divulgado, então é difícil alguém não saber do que se trata, né? E eu acho que saber que tem uma possibilidade de alívio ajuda muito a pessoa a ter mais tranquilidade quando tem o diagnóstico. Tá. Fazendo o tratamento perfeitamente, a partir de quanto tempo que a pessoa começa a sentir que está melhor, começa a tentar ter vida normal? Isso depende da gravidade do problema. Porque tem pessoas, por exemplo, que estão no início do transtorno, né? Ou tem um transtorno mais leve, tem pessoas que têm um transtorno extremamente grave. Né? Então, nós falamos alguns exemplos de checagem, de olhar relatório é uma coisa. E pessoas que passam 8 horas debaixo do chuveiro. Então, há muita diferença no tratamento de um caso para o outro. E o tempo de resposta também depende de uma série de variáveis. Acontece alguma coisa que, na verdade, desencadeia esse processo de TOC?
A pessoa passou por alguma coisa, por alguma tensão, por algum problema, isso pode ser hereditário ou isso não tem nenhuma ligação? É um conjunto de fatores, né? O toque ele é multideterminado, por questões genéticas, de história pessoal, cultural, mas os estudos demonstram que eventos estressores desencadeiam o toque. É como se a pessoa já tivesse predisposta a desenvolver o toque, esse transtorno de ansiedade, mas o gatilho pode ser algum evento estressor. Ok. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês também que vieram fazer parte aqui do nosso programa. E nossa plateia hoje, inclusive, está internacional. Nós temos aqui a Laura, que é dinamarquesa, né, que está estudando no Brasil e que também estudando no Colégio Moura Lacerda, que está aqui hoje fazendo parte da nossa plateia. Muito obrigada a todos vocês, ok? Olha, e você, quer rever o programa de hoje ou outros temas que nós já abordamos aqui? Então acesse profissãosucesso.com.br e assista em nossa TV online. Lá você também encontra muitas informações sobre cursos, concursos, vestibulares, notícias sobre o mercado de trabalho e muito mais. Pode falar com a gente pelo Face e Twitter. E nós estamos prontos para ir até a sua empresa. Fazemos palestras sobre liderança, motivação, geração Y e Z, treinamentos e consultorias para avaliar o clima organizacional e muito mais. Então não perca tempo. Acesse o nosso site e saiba como nos contratar. Mas se você busca informações sobre vagas de emprego na nossa região, então preste atenção às oportunidades que nós levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de escritório, auxiliar técnico em enfermagem, desenhista projetista, recepcionista e técnico em edificações. Em Araraquara, há vagas para analista, desenvolvedor de sistemas de informação, estágio em engenharia civil, gerente comercial, médico do trabalho e operador de telemarketing. Em Barretos, há vagas para analista de departamento pessoal, auxiliar de marketing, operador de caixa, promotor de vendas e repositor de mercadorias. Em Ourinhos, há vagas para auxiliar de produção, caldeireiro, inspetor de qualidade, técnico em informática e vendedor varejista. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta, quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de administração e negócios, Photoshop, idiomas, saúde, bem-estar e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar. Então, não perca essa chance. Hoje as nossas entrevistadas falaram sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, na vida, no ambiente de trabalho, na escola. Então você responda. Fale uma diferença entre o TOC e o tique, entre a mania. Não perca tempo e acesse agora o Profissão Sucesso e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, um grande abraço e até sábado que vem, com certeza.